I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. Abra a sua Bíblia, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Capítulo 1, peço desculpa, vamos ler capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 14 e capítulo 4, versículo 2. Eu sei que você já não se lembra qual é o primeiro texto, mas não tem problema, tá bom? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Enquanto o sonoplasta está a chover bem lá dentro, cá fora, é onde? Aqui ou lá fora? Lá fora. Não estou a fazer nada. É a minha respiração, estou nervoso. Já me veio dar um microfone, já. Não estou habituado a este. Sem este não ser pregado. Posso falar? Não. Vou ver como é que tu trabalhas bem. 1, 2, só. Se você quiser um sonoplasta destes, vai ter que pagar bem caro, porque este eu não troco por nada. Glória a Jesus. Então vamos ler a primeira carta. Eu gostaria de ministrar sobre o tema as últimas ordens do apóstolo Paulo. Eu gosto de, ainda a semana passada ministrei sobre o capítulo 4, as últimas palavras do apóstolo Paulo em meio à sua prisão, segunda prisão em Roma, e aquilo que ele nos falou e a forma como ele olhou a retrospectiva, aquilo que a análise, o exame que ele fez em relação ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro, à sua condição emocional, espiritual em que ele se encontrava, e como é que ele descreveu a sua vida ministerial. Nesse sentido, ainda na segunda carta a Timóteo, eu quero falar sobre as suas últimas palavras. Se Deus te concedesse a oportunidade de saber o tempo que ainda te resta aqui nesta terra, que palavras usarias? Que cartas escreverias? Qual seria o conteúdo dessa carta? Se tivesse a oportunidade de escrever para alguém, que palavras usarias? Que emoções tu expressarias nessa carta? Se soubesse, o Espírito Santo concedesse essa oportunidade de saberes que breves horas te restavam aqui nesta terra, com que intenção usarias esta carta, essas palavras? Para te lamentar, para te engrandecer, para motivar, para inspirares alguém? Como usarias isso? O apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é chamada uma carta pastoral, onde o apóstolo Paulo vai instruir, motivar o seu filho na fé, no tocante à forma como ele tem que agir, proceder e ao exemplo que tem que dar. E nestes 4 textos que eu vou ler, o apóstolo Paulo dá ordens ao seu filho, instruções ao seu filho, conselhos ao seu filho Timóteo, fundamentais para o sucesso do seu ministério e da sua vida espiritual. Eu estou certo que neste ano todos nós esperamos alcançar sucesso, ter sucesso na nossa vida familiar, emocional, espiritual, profissional. Em todas as áreas nós pretendemos ter sucesso. Amém. Já fui a funerais que o morto estava mais vivo que você. Já fui a funerais que o morto dava mais glórias do que você, meu Deus do céu. É preciso o pregador gritar para estimular a igreja? Não basta falar sobre a mesma? Meu pai, então bora lá aquecer os motores, tá? Dá instruções. E ele dá as seguintes instruções. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Guarda
o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Primeira ordem do apóstolo Paulo: guarda o bom depósito, ou por outras palavras, guarda aquilo que te foi concedido, aquilo que te foi confiado. Timóteo, em meio ao exercício do teu ministério, a primeira ordem que eu te dou, em meio a estas circunstâncias que eu estou a passar, em meio às portas da morte, em meio ao fio da espada, em meio a esta condenação, em meio a esta humilhação, em meio a esta prisão, eu te aconselho, eu invisto meus últimos minutos, Timóteo, filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu vejo que há um caráter cristão, há um caráter forjado na obra de Deus. Guarda aquilo que te foi concedido, aquilo que te foi confiado. Segunda ordem do apóstolo Paulo: conselho, instrução. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, não te vergonhes, erga a espada, levanta o escudo, vai avante, não andes para trás, não retrocedas, não baixes a cabeça. Sofre, sofre. Leva também contigo as marcas de Cristo nos teus lombos. Sofre apedrejamento, sofre humilhação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece, para além de guardares, para além de sofreres, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem o tens aprendido. Não foi fonte qualquer, não foi qualquer homem, não foi qualquer matéria, não foi qualquer instrução, não é uma qualquer informação. Quem te concedeu todo esse aprendizado foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo. Então permanece naquilo que é fiel, permanece naquilo que é imutável, permanece naquilo que é infinito, permanece naquilo que é eterno. Amado Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Quarta instrução, quarta ordem, quarto conselho do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, para que permaneça, para que exerça o seu ministério com sucesso. Prega a palavra. Prega a palavra. Usa a palavra. Usa a palavra em tempo e fora de tempo. Usa a palavra para corrigir, para repreender, para exortar, para ensinar, para motivar, para instruir, para fortalecer. Usa a palavra, Timóteo. E estes são os 4 conselhos, as 4 ordens de Deus a toda a igreja no dia de hoje, para que possamos ter realmente um 2025, um ano abençoado, um ano de sucesso, meu irmão. Guarda, permanece, prega, sofre, em nome de Jesus. Estas são as 4 ordens que você tem que cumprir em meio ao seu lar, em meio ao seu trabalho, meu irmão, em meio ao seu ministério, em meio ao exercício da sua vida cristã. Guarda, permanece, sofre, prega. Você pode buscar tantas outras coisas. Escuta, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele podia dizer: Timóteo, viaja com fartura, faz viagens, faz cruzeiros, desfruta da tua casa, da tua família, curte os últimos dias da vida da tua mãe, da tua avó, curte isso tudo. Houve pregador X, houve pregador Y, vai a país Y, X, Y, seja o que for. Goza do teu carro novo, goza do teu apartamento, goza das iguarias desta terra, vai experimentar outras culturas. Timóteo, vai para o Havaí. Timóteo, goza da praia, apanha um belo de um bronze, faz de uns baitas churrascos, Timóteo. Não. Guarda, sofre, permanece, prega.
guarda. Eu não sei se você já sabe, nem sei se pergunto, porque já por diversas vezes já preguei sobre este homem, sobre as circunstâncias que este homem, o apóstolo Paulo, estava inserido em meio à escrita desta carta. Segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, preso como um terrorista, acusado de incendiar os bairros, a grande maioria dos bairros de Roma. Estava numa prisão marmetina, embolurada, sem condição alguma. Ele próprio diz e escreve, rejeitado, para além da condição na qual ele estava encarcerado, a condição emocional que ele estava, um apóstolo, cujo igrejas abertas, direta e indiretamente, haviam sido mais que muitas, discípulos, apóstolos, pastores de igreja eram mais que muitos, membros eram mais que milhares. E ele próprio diz e descreve: Timóteo, na minha primeira... Agora deu-me uma branca. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor quando me acusaram diante daqueles homens, aqueles acusadores, diante daquele tribunal. Ninguém foi a meu favor. Era permitido alguém estar em minha defesa, mas ninguém estava a meu favor. Eu, homem de lutas, prisões, eu cujo testemunho já havia sido dado a tantas essas igrejas e irmãos, todos eles viam o quanto eu já havia sido esquecido, apedrejado, preso, rejeitado. Todos eles viam as minhas marcas, sabiam o meu testemunho. A igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, os pastores de Éfeso, os líderes de Éfeso, os levitas de Éfeso sabiam o meu testemunho. E na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. E eu podia escrever uma carta, Lamentações de Paulo. E era justo fazê-lo. Podia fazê-lo. Era legítimo fazê-lo. Porque 40 anos de ministério, porque não na última sua carta, as Lamentações de Paulo. E se pudesse lamentar da igreja que o havia desamparado em esta última prisão. Mas não, Paulo opta por incentivar, motivar, alertar, aconselhar, instruir, amadurecer, acrescentar ao seu filho Timóteo, em vez de se lamentar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas. E agora desta vez, o texto diz: como malfeitor, como terrorista, como alguém, um criminoso. Contudo, apesar das algemas, apesar das acusações, contudo, a palavra de Deus não está algemada. É o que o texto diz. Os homens prenderam o meu corpo, mas a palavra de Deus jamais será algemada, presa. Eu estou aqui acusado por homens, mas Deus está lá em cima. E sabe o quão fiel tem sido Timóteo? Verso 15, capítulo 1. Todos os da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Timóteo, estás ciente, consciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Dentre eles todos existem dois que se destacaram, ou que ele estava expectante, só para você terem a noção do impacto do flagelo da alma deste homem, e no quanto ele poderia se lamentar, mas não, optou por instruir. E nos instrui hoje, nesta tarde, nesta manhã, aqui neste lugar. Entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Irmãos, nas suas últimas palavras, que nós nunca queiramos ser citados desta forma. Últimas palavras a serem ditas, escritas. E são destacados dois homens
que o desampararam. Eu creio que o apóstolo Paulo estava magoado, estava triste, estava, poxa, logo agora que eu precisava, mas mesmo assim, ele optou por instruir, aconselhar o seu filho Timóteo. Onde estão, Timóteo? Os irmãos de Éfeso, os irmãos de Esmirna, os irmãos de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos. Onde estão todos esses homens, Timóteo? No entanto, não obstante, eu pretendo passar o bastão com honra, graça, glória e poder. Não é um bastão de lamentação, é um bastão de autoridade. Eu quero passar-te a ti, Timóteo, um bastão que te irá dar a capacidade de alcançar sucesso no teu ministério. Mas olhemos então para essas quatro ordens do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Com mais detalhe. Guarda o bom depósito, guarda o evangelho pelo Espírito Santo que habita em nós. Vamos olhar então para as 4 ordens com mais detalhe. Amém? Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. A palavra guardar não é no sentido guardar em que ninguém mais tenha acesso. Guardar nem fazia sentido. Eu guardar aquilo que me foi concedido de forma a que ninguém... Isso era viver o secretismo religioso, digamos assim. Guardar aquilo que Deus me deu e não dar acesso a mais ninguém. Não. O guardar aqui não é nesse sentido. O guardar não é no sentido de fechar a 7 chaves, fechar num cofre, esconder. Lembremos que no tempo em que o apóstolo Paulo cita estas palavras, era um tempo de muita confusão, de falsos mestres. Muita confusão entrava pelas igrejas, falsas doutrinas, falsos pastores, falsos mestres invadiam e estavam a querer ocupar o espaço da igreja. Os pensadores da época estavam a tentar corromper a sã doutrina. Talvez nos dias de hoje não seja diferente. Talvez nos dias de hoje hajam por aí muitos mestres que tentam acrescentar um pouco mais ou complementar um pouco mais ao Evangelho para que possa ter um bocadinho mais de poder, para que possa libertar mais rápido. Talvez mais uma mesinha, mais uma vassourinha, mais um copo de águazinho, mais qualquer coisa para que possa ter mais poder. Mas o Evangelho de Cristo jamais poderá ser complementado. E ai do homem que tenta acrescentar um ponto sequer à palavra de Deus. Por isso, Timóteo, guarda no sentido de preservar, não permitas que seja contaminado, não permitas que este Evangelho perca a essência, perca o verdadeiro valor, não permitas, por mais velho que possa parecer, é sempre poderoso, Timóteo. Guarda de forma, ele não precisa de condimentos, ele não precisa de ser aprumado, ser endireitado, ser alisado. Não, guarda, Timóteo. O sentido da palavra guardar é não permitas que o mesmo perca a sua essência. Não permitas que o mesmo seja diluído. O Evangelho não é chá, não é café para ser diluído, não. O Evangelho é para ser oferecido na sua originalidade, na sua origem. Entende? Com a sua fidelidade. Não permitas, Timóteo, que este Evangelho se torne palatável. Não, eu vou servir aqui um Evangelho à la carte. Não sirvas o Evangelho à la carte, Timóteo. Quantos vão entender o que eu estou a dizer? Estou a falar francês? Você não percebe francês? Vous parlez francês? Não? Não permitas, não sirvas o Evangelho que é adocicado, Timóteo. Não sirvas o Evangelho consoante o apetecimento, Timóteo. Estou a entender? Serve o Evangelho. Serve como ele é na sua essência, porque o verdadeiro Evangelho divide a alma e as medulas, divide a alma e o espírito. Ela tem poder para curar, Timóteo, para salvar, Timóteo. Então guarda esse Evangelho puro. Guarda
o bom depósito, Timóteo. Como pastor, Timóteo, dessa igreja, não negocies o Evangelho. Não coloques à venda o Evangelho. Não cobres para pregar o Evangelho, Timóteo. Não metas uma tabela de preço. Uma pregação é X, Timóteo. Quantos estão a perceber o que eu estou a dizer, meu irmão? É novidade. É novidade. Não for só em valor monetário. Eu só vou se for pregar. Ok, você não está a receber, mas está a negociar. Eu só vou se tiver se eu tiver destaque. Eu só sirvo se realmente for num lugar de destaque. Se eu aparecer, não negocies o Evangelho. O Evangelho não é para tu apareceres, é para Cristo aparecer, Timóteo. É maturidade, meu irmão. É preciso muita maturidade para ter a noção que tem que desaparecer para que Ele apareça. 2025, ano da maturidade e crescimento. Não é o ano do menininho, da menininha. É o ano do homenzinho, da mulherzinha. Glória a Jesus. Guarda o bom depósito. Não mudes a verdade. Não sejas muito liberal, Timóteo. Podem vir todos. Podem permanecer. Vir todos, sim. Permanecer como estão, não. Todos, sim. Vem como estás, mas não permaneças como estás. Não entres por caminhos das falsas doutrinas, só preencher as cadeiras. Não uses o Evangelho, Timóteo. Guarda. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Segunda ordem do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Irmãos, não existe cristianismo sem sofrimento. Ponto. Nem leva parágrafo. É ponto final. The end. Não existe cristianismo sem perseguição. Não existe cristianismo sem luta. O verdadeiro bem-aventurados, oitava bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que serão perseguidos por causa do meu nome. Verdade ou não? Amém. Silêncio da morte agora. Amém. Amém. Sabe o que é que nas boas bem-aventuranças? Jesus prega sobre 8 bem-aventuranças. Você até podia dizer, mas se cumprir 7 já não está bom? Não. A 8ª é a machadada final. Você até pode cumprir as 7, mas não chega para entrar no reino dos céus. A 8ª bem-aventurança, a perseguição, é a consumação daquilo que você é nas outras 7. Se a última não se cumprir, quer dizer que as outras 7 de alguma forma estão deturpadas. Porque a consequência da última é o cumprimento das demais. Quantos estão a entender? Então, sofre, pois, comigo. Sofre as mesmas. Sofre, tem ânimo, tem garra. É interessante que Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: os covardes, ou os medrosos, os covardes, os medrosos. Mas covardes em relação a quê? Os covardes não herdam. É pesado isto. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Os covardes, os medrosos não estarão com Cristo eternamente. Então, Senhor, em 2025 dá um espírito de coragem aos teus filhos, que eles sejam corajosos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos coragem para enfrentar as lutas desta vida. Dá-nos coragem para enfrentar o eu, o nós mesmos. Dá-nos coragem, Jesus, para enfrentar as tribulações, perseguições, as notícias ruins. Dá-nos coragem, Jesus. Timóteo, para ser corajoso, cristão, Timóteo, para sofreres comigo tens de ter fibra, tens de ter cara feia, tens de ter coragem. Quando eu digo cara feia, você... esta é cara feia. Faça cara feia para o irmão que está ao seu lado. Já chega, senão ele sai do culto. Já chega. Já. Pronto. Não quis ofender as pessoas bonitas, tá? Gesiel não te quis ofender. Depois de 3 meses de férias, vens muito bonito. Tens de ter fibra, Timóteo.
Coragem! Não desanimes por escorregar somente numa casca de uma banana, Timóteo. Não desanimes porque o pastor não te cumprimentou, Timóteo. Não desanimes porque o irmão X falhou no El Ré, falhou no teu dó, Timóteo. Não desanimes porque o sonoplasta veio aqui e tirou-te o micro. Não desanimes. Não desanimes porque o pastor não te ligou quando está a entender a aplicação da mensagem. Não desanimes quando te convidou para pregar. Não desanimes porque não te convidou para cantar. Mesmo sendo uma cana rachada, é preciso ter muita fé. Meu Deus. Não desanimes, meu Timóteo. Em 2025 não é ano para isso, Timóteo. É ano para crescer, Timóteo. Timóteo, não desanimes porque não te convidaram, Timóteo. Não desanimes, Timóteo. Meu Pai do céu tem sangue na guerra, Timóteo. Claro, isto é um nível very easy. Vamos lá falar com os Timóteos que estão lá em África. Fala lá com os Timóteos. Fala com os Timóteos que estão na Ásia. Fala com os Timóteos que estão em outros continentes, países que são perseguidos. Fala com o Timóteo que está lá na Ucrânia. Fala! Tem coragem de encarar esses mimimizinhos. Timóteo, tem coragem. Em 2025, meus irmãos da comunidade cristã unânimes, não vai ser tempo, não vamos perder tempo. Tempo com essas coisas. Vamos embora juntos, pá. Bora juntos. Coragem. Timóteo, tem disposição para te posicionares. Tem fibra, firmeza, não retrocedas. E mesmo nesta carta, o apóstolo Paulo descreve o cristão como soldados. Somos soldados. Faz aí cara de soldado. Com essa carinha, não sei não. Faz aí cara de soldado, meu irmão. Deixa eu tirar os óculos para ver se vês pior. Soldado. Somos mordomos. Atletas. Meu Deus, tudo em ponta para o trabalho. Soldados, mordomos, atletas, lavradores, obreiros, vasos, servos. Não fala turistas. Alguém que se senta e não faz nenhum. Não. Alguém que só assiste, só participante. Não. Tem que haver sofrimento. Tem que haver abnegação. Tem que haver renúncia. Isso. Capítulo 3, verso 12. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Então cabe a todos nós guardarmos o Evangelho, sofrermos pelo Evangelho, pregar o Evangelho. Claro, não com ostentação, não com soberba, não com arrogância, mas com o coração quebrantado, com o coração cheio de luz, cheio de fogo. Sofrer. Porque olhemos para os nossos antepassados, olhemos para outros homens que vieram antes de nós e prepararam o caminho para nós. Glória a Jesus por isso. Falemos dos profetas. Sofreram, guardaram ou não? Falemos dos apóstolos. Falemos de João Batista. Falemos do próprio Jesus. Sofreram, guardaram o Evangelho, sim ou não? Sim. Falemos também dos cristãos primitivos. A igreja de Atos sofreu, guardou o Evangelho, foi perseguida pelo Evangelho. Falemos dos reformadores, dos pais da igreja. Falemos dos avivalistas. Tanto queremos o avivamento, mas eles sofreram. Eles guardaram o Evangelho, eles permaneceram no Evangelho. Falemos da igreja atual. Iremos fazer isso ou não? Sim ou não? Está pronto para guardar o Evangelho? Está pronto para sofrer pelo Evangelho? Está pronto para renunciar às suas vontades em prol do Evangelho? Sim ou não? Porque se não tiver as suas próprias vontades, jamais irá resistir a uma adversidade externa. Quando tu não consegues negar o teu eu, jamais conseguirás viver lá fora. Terceira ordem do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece. Já não é só guardar, já não é só sofrer, mas agora é permanecer.
permanecer. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O apóstolo Paulo agora não diz só guarda, não diz só sofre. O apóstolo Paulo diz, agora tens que permanecer. Tornar-te estável, não inconstante, estável, permanente, não só de vez em quando, mas sempre, não só domingo, mas todos os dias da tua vida. Escuta, não só domingo, mas todos os dias. Permanece assim na tua casa, permanece assim no teu trabalho, permanece assim na bonança, permanece assim na tempestade. Permanece, Timóteo, permanece. Permanece, Timóteo. Muitos pensamentos, muitas novidades, muitas ideias existiam naquele lugar. Muitos homens, pregadores cheios de estilo e cheios de novidades e novas ideias, novos conceitos, novas doutrinas apetecíveis que seduziam o coração daqueles homens. Mas Timóteo diz, Timóteo, tens que permanecer, não te contamines. Muitas vozes ouviam que tentavam seduzir, tipo, e agora tem algo poderoso para a tua vida. Amém, amém. Mas nem sempre poderá vir. Sei viver com pouco, sei viver com muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter muito, mas também sei ter muito pouco. Sei estar acompanhado e também, em meio à prisão, sei estar só. Porque aquele que me fortalece está comigo. Entendem? E é necessário que Deus nos pode presentear. É necessário saber e estarmos conscientes que Deus nos pode presentear com uma bênção, com um milagre. Mas a nossa vida não depende disso. O nosso cristianismo não se pauta somente pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. O nosso cristianismo se pauta por quem Cristo é, por quem Deus é. Pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Um amém bem forte, igreja. Por amor de Deus. Ou não é assim? Ou se só é cristão? Vamos perguntar aos martirizados nas arenas, em que se pautava o seu cristianismo, em que se pautava o grande louvor, quão grande és tu, quando os leões vinham contra eles, em que se pautava o seu cristianismo em meio àquela arena, em que se pautava o cristianismo quando Estevão foi apedrejado até à morte, em que se pautava na bênção, na casa, no carro, no papel assinado. Não, em Cristo Jesus. Você não vai ver a glória, não vai abrir os seus olhos e ver a glória por contemplar as bênçãos e os milagres. Vai ver a glória, vai ver a vida eterna por contemplar o Senhor dos milagres. Entende isso? Entende isso? Aquilo que sustenta a nossa fé não é os milagres que podem acontecer na nossa vida, mas o Deus permanente que está connosco. Timóteo, independentemente dessas novas ideias, dessas novas novidades, dessas ideias, dessas muitas doutrinas e propostas apetecíveis que possam fazer por muitos pregadores itinerantes que trazem muitas novidades, por muitas vozes e vantagens ou propostas, guarda, permanece, sofre comigo, Timóteo. Não entres por aí. Só existe um Evangelho, Timóteo. Não existe outro Evangelho. Só existe um conteúdo precioso. Então permanece nesse Evangelho. Permanece no hebraico. Conserva-te. A palavra permanece no hebraico é conserva. Eu não sei quantas toneladas de sal tu tens que utilizar para conservar este Evangelho. Mas usa muito sal, meu irmão. Não é o sal grosso desses trabalhos, né? Ok, estão a perceber permanece, conserva, persiste no mesmo estado, não, nem para a esquerda, nem para a direita. Conserva no mesmo estado, persiste na mesma ideia, conserva a mesma qualidade, o mesmo sabor, Timóteo. Não tentes criar novidades. Não tentes criar novos efeitos. Não tentes embelezar aquilo que já lindo és.
Não tentes embelezar aquilo que já tem uma beleza sobrenatural, Timóteo. Então permanece no antigo Evangelho. Permanece no poderoso Evangelho, Timóteo. Permaneceremos, igreja, em 2025 nesse Evangelho, sim ou não? Tentaremos satisfazer a nossa alma com coisas novas, novos ambientes. Não está no ambiente natural, está no sobrenatural, está na palavra de Deus, o antigo Evangelho, o novo Evangelho, o poderoso Evangelho, a graça do Evangelho, o Cristo do Evangelho. Permanece, Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste, pois Deus não mudou, o Evangelho não mudou, a palavra não mudou, a esperança jamais mudará, o Cristo Redentor jamais mudará. Então a sua palavra permanecerá para sempre. Amém. Amém. Que em 2025 permaneçamos e cresçamos em maturidade nesta base, igreja. Quarta ordem para terminar do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo não diz só guarda, não diz só sofre, não diz só permanece. Ele ordena também o seu filho, o seu apóstolo, o seu pastor e Deus, toda a igreja, comunidade cristã unânimes, reunida aqui neste dia, para pregar a palavra de Deus, quer seja oportuno ou não. Quer seja oportuno. Sabem o que eu tenho ouvido muito? Agora tenho ouvido muitos debates políticos. Sempre que estou em casa a preparar a refeição, ou antes de sair, gosto de ligar logo de manhã, CNN, e ouço, por vezes, de manhã, à tarde, a CNN, e ouço aqueles debates na rádio, quando estou no carro, ouço os debates políticos. E sabem o que todos eles têm em comum, os políticos? É quererem se atropelar uns aos outros com as suas ideias. Eu acho que é uma necessidade de expor a sua visão, a sua politiquice, digamos assim, fazer política, e sabendo de antemão que eles estão a ser ouvidos por alguém, e de antemão todo o minuto que lhes é concedido, quer na televisão, quer na rádio, são oportunidades de ganharem ou roubarem novos eleitores, ok? A outros partidos, ou outros que estavam indecisos. Eles, na sua conversa e nas suas discussões, atropelam-se uns aos outros, faz uma confusão que o moderador muitas vezes tem de dizer, mas tenha calma. E eu no carro dizia, cala-te, pá, cala a boca, quero ouvir o outro. E às vezes nem é importante se é de esquerda, se é de direita, quero ouvir as ideias, quero ter um debate saudável. E na verdade aquilo incomoda-me. E às vezes também em conversas alguém que interrompe assim e que atropela e que não deixa conversar, não sabe o momento que há Eclesiastes já ensina um momento para falar e um momento para estar calado, não é? Pronto. Mas aqui a palavra de Deus diz, possamos, quer seja oportuno, quer não. Aproveita as oportunidades, Timóteo. Preguem toda a oportunidade. Olá, bom dia. Sabia que o Senhor lhe ama? Já está. Olá, bom dia. Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida. Glória a Deus, amém. Tchau. Timóteo, todas as oportunidades que tu tiveres em meio a uma conversa, em meio a uma discussão, com sabedoria, mesmo que o tema não esteja para aí virado, prega o Evangelho, Timóteo. Dá aquela chama, Timóteo. E às vezes perdemos tempo com tanta conversa. Escuta, usar a palavra de Deus em meio, e é possível em qualquer área das nossas vidas, com os nossos filhos, é possível usar a palavra, é necessário usar a palavra para a instrução, para a educação, para a moderação, para o exame a nós mesmos. É necessário, é fundamental. Então, Timóteo, insta, corrige, repreende, usa a palavra de Deus em qualquer momento, em qualquer área da tua vida, em meio ao ministério. Ser moldado, inspirado, instruído pela palavra de Deus, Timóteo. E que em meio a este mundo, meus irmãos, nós possamos ser regidos por isso. Você vai ter um problema com os seus filhos,
poderá passar. Usa a palavra de Deus para o instruir. Falada e praticada. Usa a palavra de Deus falada e praticada. Pregada e testemunhada. Não só falar. Em meio ao ministério, usa a palavra de Deus para abençoar. Sonda o teu coração com a palavra de Deus no tocante àquilo que vais falar entre irmãos em 2025. Não é momento de nós perdermos conversas fiadas por ir pelos corredores da igreja, nas nossas casas, nos nossos SMS, nos nossos áudios zap. Instem fora de tempo, dentro de tempo. Usa a palavra de Deus. Vamos murmurar menos em nome de Jesus. Falar menos dos outros em nome de Jesus. Falar da vida alheia menos em nada em nome de Jesus. Nada de murmuração. Vamos usar a língua para edificar, para instruir, para corrigir, para motivar em nome de Jesus. Prega a palavra de Deus, Timóteo. Há muito pregador por aí. Há muito pregador por aí que está desejoso de pregar a palavra de Deus, mas só em cima do altar, quando ela tem que ser pregada também fora do altar. Prega a palavra de Deus, Timóteo, porque a igreja ainda está viva. A igreja ainda está viva. A igreja ainda está ativa. A igreja ainda está dinâmica. A igreja tem que proclamar em alto, em qualquer oportunidade, a palavra de Deus, irmãos. É importante na sua casa, na sua vida. Para concluir, Paulo sabia de uma coisa. Estava consciente por revelação do Espírito Santo que dentro em breve, nas próximas horas, iria ser degolado. Paulo estava no corredor literalmente da morte. Literalmente Paulo estava a aguardar a sua execução. Ele sabia que a morte estava próxima e aproveitou os seus últimos minutos para passar estas 4 ordens para instruir o seu filho. Já não se veriam mais. Já não haveria mais oportunidade para citar palavras ao seu filho. Não ia haver mais instruções. Timóteo não ia ter mais oportunidade de ouvir a voz, ler as cartas do apóstolo Paulo, ensinado por um homem fiel a Deus. Timóteo já não, meu irmão, Timóteo já não ia ter a oportunidade de receber mais conhecimento de um homem que teve uma experiência fantabulástica com Jesus. Timóteo não teria mais essa oportunidade. Eu quero que você imagine a forma como este homem recebeu aquela carta. Com que coração Timóteo... O livro de instruções para ele ter uma vida saudável, espiritualmente. Timóteo recebeu aquela carta com: aqui está o segredo para eu poder ter uma vida matrimonial estável. Aqui está o segredo para eu conseguir educar os meus filhos. Aqui está o segredo para eu conseguir ter um ministério de sucesso. Aqui está o segredo para eu herdar a vida eterna. Aqui está o segredo para que Jesus, lá no seu alto e sublime trono, sorria das minhas obras aqui na terra. Aqui está o segredo para eu ser um cristão verdadeiro. Como você, Timóteo, vai receber isso? Como você recebe estas palavras, meu irmão? Como você vai guardar o Evangelho? Como é que você vai sofrer pelo Evangelho? Como é que você vai permanecer no Evangelho? A partir de hoje, como você vai pregar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Como, meu irmão? Foram as últimas palavras. Receba esta palavra como sendo as últimas e cumpra na sua vida em nome de Jesus. Você pode procurar o seu sucesso nos investimentos, pode procurar o seu sucesso nas mulheres, nas drogas, nas ruas, nos bares, seja onde for, mas jamais será como o Evangelho de Cristo Jesus. Jamais será. Jamais. Sabem porquê? Porque você até pode enriquecer lá no mundo. Você pode enriquecer. Pode ficar com os bolsos cheios de dinheiro. Pode ter uma grande casa, um grande carro. Mas eu tenho toda a certeza que a sua alma continuará vazia. Sabe? E muito dinheiro com a alma vazia de nada vale. Mas zero dinheiro, zero pão na mesa, despensa vazia, com o Evangelho no coração, você tudo pode. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: você pode ter ouro, pode ter diamantes, pode ter casas, pode ser próspero. Quantos foram aqueles que já se mataram, roubaram as suas vidas, tiraram as suas vidas? Quantos levaram-se à ruína, casamentos destruídos, filhos lançados às drogas, cheios de dinheiro e cheios de riqueza? Quantos?
Então guarda, meu irmão. Guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de oração, meu irmão. Vamos ter um tempo de oração no lugar onde você está. Comece a orar ao Senhor. Senhor, ajuda-me a guardar o Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, não deixe que este Evangelho que outrora eu recebi, foi ministrado à minha vida e eu aprendi, se contamine. Este Evangelho que me fez experimentar o primeiro amor, o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor puro. Não permitas que ele se contamine, não permitas que ele seja diluído, Senhor. Ajuda-me a guardar o Evangelho, ajuda-me a ouvir estas palavras do apóstolo Paulo no meu coração, na minha alma, e que eu possa não ser seduzido, tentado por falsos evangelhos que só olham para a riqueza natural, para o sucesso natural. Pai, em nome de Jesus, eu sou um escravo de Cristo, eu sou um mordomo de Cristo, eu sou um vaso de Cristo, eu sou de Cristo. Então eu não dependo de coisas deste mundo, eu dependo do Evangelho verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a Tua igreja a sofrer pelo Evangelho, a colocar para trás as suas prioridades em prol da prioridade do reino de Jesus Cristo, em prol do Evangelho. Oramos para o apóstolo Paulo, que serviu com diligência, com zelo, com pureza, com força, com intrepidez, com coragem. Pai, ajuda-nos a ser como Ele, ajuda-nos a ser fortes e corajosos, ajuda-nos a alegrar todos os dias da nossa vida em prol do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos a sofrer, Deus, mesmo que sejamos perseguidos no nosso trabalho em prol do Evangelho, jamais nos envergonharemos dele. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não te envergonhes das minhas prisões. Não te envergonhes, Timóteo, porque o meu corpo está preso. Eu posso estar algemado, posso estar a ser acusado de terrorismo, de um criminoso, mas a palavra não está, o Evangelho não está. Então sofre comigo. Pai, em nome de Jesus eu oro para que em 2025 a nossa comunidade, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, permaneça. I love you, Lord. Oh, your mercy never